minha gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Crochê da Lara, o nosso cantinho do crochê. Aqui tem dicas, vlogs de produção, raio-x da peça, onde eu mostro peso, medidas e valores. Tem muito vídeo bacana por aqui, então olha, pega a sua agulha, pega o seu crochê, o seu café, a sua água, o seu chá, tá bom? E vem comigo, porque eu tô de cabelo lambido, mas o vídeo vai ser incrível, tá? Simbora! Amigas, e no vídeo de hoje, eu acabei de lavar o cabelo, tá? Ainda tô gripada, então vocês relevam por aí, tá bom? E vamos fazer, sabe o que comigo? Arrumar a minha mesa. Por quê? Porque tá na hora da gente parar de procrastinar. Tá procrastinando por aí? Então vamos parar. Porque olha só, o meu ateliê, ele tá arrumado, né? Mas a minha mesa, ela tá entulhada, então eu não consigo trabalhar aqui. E uma coisa que eu aprendi em um vídeo, a gente precisa desbloquear algumas coisas do nosso cérebro, sabe por quê? Porque, gente, o nosso cérebro sempre vai buscar o caminho mais fácil pra guardar energia. Lara, você tá louca? Não, gente, tô louca não. Assisti um vídeo de uma moça e, tipo assim, fez muito sentido pra mim. E eu falei, não, por que não trazer isso pra rotina do ateliê e tem testar comigo, né? E passar isso pras meninas também, né? E o que seria o mais fácil pra mim no momento? Não ter lavado o cabelo, porque eu tô gripada, porque levaria tempo. Ir pro crochê diretamente, sem nem arrumar minha mesa, então eu não iria trabalhar aqui no ateliê, iria trabalhar na sala e a minha mente ficaria pensando o tempo todo no cabelo para lavar, na mesa para arrumar, e eu não iria conseguir trabalhar porque logo eu ia parar para ir pro celular, porque seria muito mais prazeroso naquele momento ir pro celular diretamente do que, né, realmente trabalhar. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é arrumar essa mesa para depois a gente se organizar para trabalhar, para tentar ser mais produtiva no crochê. Tá precisando ser mais produtiva, amiga? Então vamos comigo, tá? Porque, olha, a gente vai tentar buscar mecanismos para ser mais atenta no nosso trabalho, ser mais produtiva, principalmente porque estamos com a hashtag, né, crochê com compromisso. Então, simbora arrumar essa mesa. Depois disso, a gente vai fazer, sabe o quê? Anotar tudo que a gente quer fazer hoje, pra ter ali, ó, tintim por tintim, o caminho que a gente vai seguir. Enquanto isso, eu arrumo minha mesa, eu vou conversando com vocês, tá bom? Pra vocês já verem aí o que você precisa mudar na sua rotina também, pra ficar mais fácil pra você e mais fácil pro seu cérebro entender que precisa fazer essas coisas e que fazer essas coisas vão melhorar o seu dia, tá bom? Gente, eu caí de paraquedas em um vídeo de uma moça e ela tava falando sobre isso e, sério, fez muito sentido pra mim a gente sair dessa zona de conforto. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, porque, sério, eu acho que da mesma forma que conversou muito comigo, vai conversar com vocês. E eu vou tentar resumir aqui de uma certa forma enquanto eu arrumo e levo vocês comigo, porque vai, de certa forma, facilitar pra vocês também, tá? Tô aqui com as bases, ó. Não tem necessidade de estar na minha mesa, porque eu não tô trabalhando com elas agora. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou guardar elas bonitinhas, arrumadinhas no local. Por quê? Porque assim eu vou ter meu ambiente de trabalho mais confortável, mais organizado. Porque senão no momento que eu começar a crochetar, gente, eu vou começar a pensar nessa mesa o tempo todo e não vou conseguir produzir. E também não vou vir arrumar a mesa. Quantas vezes você já foi fazer uma coisa, né, e deixou uma tarefa ali em aberto e ficou só pensando nela e acabou não fazendo nada? Eu percebi que eu venho fazendo muito isso. E outra coisa também, gente, que no vídeo fala e que eu percebi que eu venho fazendo demais é pensar muito e não fazer nada. Porque o nosso cérebro, ele é mestre em querer buscar saídas mais fáceis. E as saídas mais fáceis, claro que guardam mais energia, né? E até uma coisa interessante que a moça fala no vídeo, né, sobre isso, é que o nosso cérebro, ele não compreende que a gente está vivendo em um mundo totalmente diferente. Então ele fica o tempo todo querendo guardar energia, como se a gente fosse passar por uma coisa. Ela até fala sobre a metáfora do leão, né? Como se realmente fosse aparecer um leão aqui pra gente gladiar com ele, né? E vencer ele ali, por conta que o nosso cérebro fica querendo guardar energia o tempo inteiro. Então aqui, rapidinho, gente, eu tô conseguindo organizar minha mesa, tá? Deixa eu até mostrar pra vocês que, olha, já tá saindo a maior parte da bagunça que tem aqui. Lara, que tanta coisa na mesa foi essa? Foi a minha mãe, gente. Ela veio aqui em casa, então assim, tudo que ela achou, ela botou na minha mesa, porque, claro, é obrigação minha arrumar. Ela veio aqui me ajudar, né?
Então, assim, as coisas que ela não sabia onde ficava, ela só botou na minha mesa pra depois eu ter a responsabilidade de chegar aqui e falar, não, tal coisa é em tal lugar, né? E assim, confesso que era uma coisa que eu tava olhando todos esses dias e tava me deixando angustiada olhar pra minha mesa, tanto que eu não tava trabalhando aqui no ateliê, né? Tava trabalhando sempre na sala, porque olhar pro ateliê me dava agonia e eu não conseguia vir trabalhar aqui. Então, eu falei, ai, preciso mudar isso, preciso mudar isso. Entretanto, hoje já era um dia que eu estava pensando, se eu parar pra arrumar o ateliê, eu não vou produzir, porque vai me tirar muito tempo, né? Parar pra realmente arrumar as coisas ali na mesa. E olha só, rapidinho com vocês, eu já tô arrumando. E é até importante a gente pensar sobre isso, porque às vezes, assim, coisas pequenas que a gente faz no nosso dia a dia ajudam para que a gente seja mais produtiva, né? Eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu coloco muita coisa na cabeça, eu vou pensando muita coisa ao mesmo tempo, e depois, para executar, gente, eu falo, não tenho tempo, não tem como, e vou deixando algumas coisas de lado. E isso não é interessante, tá? Não é legal. O melhor mesmo é a gente se organizar para tentar, no nosso dia, tirar pelo menos 5 minutinhos, 10 minutinhos e ir organizando as coisas. E olha só, minha mesa já tá em um esquema que eu consigo visualizar a mesa. Olha, eu consigo ver a cor da mesa e já consigo trabalhar com ela. Inclusive, ó, tem pronta entrega aqui que não tem porquê tá aqui em cima, né? Não tem porquê. Então, a gente vai dobrar e colocar na sacola da pronta entrega. Que, inclusive, é outra coisa que eu preciso arrumar, tá? E colocar nos cabides, que eu ainda não coloquei. A minha mãe colocou alguns aqui, né? Porém, não colocou todos, porque, claro, é uma obrigação minha, né? Hoje eu tô gravando esse vídeo pra vocês num sábado. Inclusive, era um dia que eu não ia gravar vídeo pra vocês, justamente por conta dessa falta, assim, de noção do que realmente eu ia fazer. Deixa eu tirar vocês aqui. Pronto. Consegui aqui organizar a minha mesa. Gente, perdão o cansaço, tá? É porque eu ainda tô gripada. Então, eu tô ficando cansada muito rápido, tá? E eu vou virar a câmera pra vocês verem como agora dá pra enxergar a mesa, né? Ainda tem muita coisa na minha mesa, ainda tem muita coisa na minha mesa. Entretanto, eu consigo ver a mesa, né? Eu já consigo trabalhar aqui nela. Claro, algumas coisas eu vou tirar. Por exemplo, isso aqui a gente vai levar pra porta, que esse aqui é da minha porta, né? Isso aqui, gente, esse livro, eu vou colocar ele aqui, junto com as outras coisas, tá? Minha presilha até foi junto. Deixar minha presilha aqui. Aqui é o que eu vou colocar vocês, tá? Pra gente poder continuar conversando. Agora que eu já sentei na minha mesa, já consigo visualizar a minha mesa, inclusive já trouxe o que eu quero trabalhar pra cá, eu peguei um caderno. Sabe por quê, gente? Eu peguei esse caderno pra eu poder anotar. Isso era pra eu ter feito ontem à noite. Entretanto, eu resolvi mudar a chave agora, porque eu sei que eu já vim conversar com vocês várias vezes sobre essa questão de querer deixar de procrastinar, né? Mas eu nunca tinha feito nada assim pra falar, não, agora isso aqui vai me fazer parar de procrastinar. E eu sinto que a gente precisa realmente mudar um pouco a chavinha para as coisas começarem a acontecer. Porque é muito fácil a gente cair nos hábitos antigos, nos hábitos velhos. Eu tô com um hábito horrível de ficar no celular o tempo todo. E eu já falei isso com vocês várias e várias vezes. E isso tem me atrapalhado bastante. Então, assim, eu vou anotar aqui tudo que eu quero fazer, tá bom? E tudo que eu já fiz também no dia de hoje, tá bom? Pra eu poder visualizar realmente todas as demandas que eu quero fazer. E às vezes a gente não para pra anotar, porque no nosso cérebro a gente criou, né, a ideia de que parar pra anotar vai tomar um tempo que a gente não tem. Quando na verdade a gente parar pra anotar vai fazer com que a gente visualize melhor o que a gente precisa ter, né, naquele dia e tudo certinho pra gente poder realmente ter clareza do que a gente quer. Muitas vezes a gente procrastina demais porque a gente não tem clareza dos nossos objetivos. Então, a gente vai anotar tudo aqui certinho, tá bom? Pra gente poder visualizar melhor, tá? Anotei aqui algumas coisas que eu já fiz, que eu já vou ticar como ok, tá bom? E coloquei aqui também algumas coisas que eu quero fazer pra, tipo assim, visualizar melhor o que é que eu realmente preciso fazer, tá? Então, eu coloquei aqui feira pra casa, eu já fiz hoje, tá bom? Hoje é sábado, como eu falei pra vocês. Já apareci no Instagram, falei um pouquinho sobre a feira, algumas coisas que eu comprei também, já indiquei por lá,
tá? Já foi uma coisa que eu fiz. Cuidar do cabelo, que era uma coisa que eu não ia fazer, mas eu coloquei como meta pra hoje, então eu já cumpri. Então eu hidratei, finalizei o cabelo. E uma coisa que eu coloquei aqui como meta, que era uma coisa que não estava programado, mas depois de ver esse vídeo, ter os insights, eu falei, não, preciso ir no canal falar sobre isso, que foi o quê? Gravar para o canal sobre mecanismos para destravar aí a nossa mente, pra gente parar de procrastinar realmente e já pôr em prática. Então, assim, eu já tô colocando em prática com vocês o que eu vi por lá no vídeo, né? E quis trazer para vocês. O primeiro passo é organizar as coisas para que a nossa mente consiga ver com clareza. Então, o primeiro passo para eu conseguir trabalhar aqui no ateliê era o que? Arrumar a minha mesa para que eu consiga enxergar a minha mesa. Já fizemos isso, tá bom? Então, já tô sentadinha aqui e já consigo trabalhar aqui. Outra coisa que eu anotei que eu quero fazer é fazer 2 horas de crochê sem parar. Tá bom? Então, eu vou pegar no crochê agora, eu vou colocar o timer, vou colocar o tempo contando e eu vou fazer o crochê sem parar, tá bom? Porque eu quero ter clareza disso e eu tenho um objetivo. Então, assim, eu coloquei aqui como meta 2 horas de crochê e uma recompensa quanto a isso é que se eu fizer as 2 horas de crochê, né, eu vou tirar um momentinho ali para ler o livro que eu tô lendo no momento, que é um livro muito bacana que eu acabei de receber por aqui. Tá bom? Então, aqui, ó, se eu fizer essas 2 horas de crochê, a minha recompensa será para ler. Por que eu tô colocando uma recompensa? Porque é muito mais fácil pro nosso cérebro querer fazer uma coisa se ele for recompensado depois, tá bom? Por isso que é muito fácil a gente se pegar preso no celular, a gente se pegar preso em um vício ruim, porque o nosso cérebro ele sempre procura uma fuga mais fácil, uma fuga prazerosa, tá bom? Então, eu estou falando isso com base em experiências próprias, tá bom? Eu sempre procuro as coisas mais fáceis para fazer, aquilo que vai me dar prazer imediato. E eu tô falando isso pra tudo na vida. Então, assim, às vezes eu prefiro comer uma besteira porque vai me dar um prazer imediato, vai me dar uma felicidade imediata, mas que depois não vai ser suficiente para nutrir o meu corpo. E eu estou falando isso com experiência própria, tá bom? E então, eu vou colocar aqui como recompensa para ler. E terei como recompensa maior ainda, sabe o quê? Terei adiantado o trabalho, tá? Eu vou colocar aqui... eu vou me sentir orgulhosa de mim por ter trabalhado essas 2 horas, tá bom? Então, eu vou tirar aqui esse tempinho pra trabalhar durante 2 horas e eu volto pra mostrar pra vocês o resultado de 2 horas trabalhadas, tá bom? Talvez eu finalize o meu jogo de banheiro, talvez sim, porque olha só, eu tô com esse jogo de banheiro aqui pra finalizar, né? Então, eu acredito que se eu pegar 2 horas, ó, pauleira, tá? Sem parar pra olhar o celular, eu talvez consiga finalizar esse jogo. Vamos ver, né, o que vai dar daqui. E eu quero muito que esse vídeo, ele chegue até você e que te dê um estalo pra você também parar de procrastinar, tá bom? Então, vamos juntas, porque eu sei que assim como eu, às vezes você também tem o probleminha aí do bichinho da procrastinação, tá bom? Então, é isso, gente. Vou trabalhar 2 horinhas aqui, vou colocar o tempo pra rodar. Vou ver se eu coloco alguma coisa pra assistir também, porque aí eu não vejo o tempo passar, tá certo? E eu volto com vocês o resultado dessas 2 horas trabalhadas. Amigas, voltei aqui porque o meu timer apitou. Eu crochetei por 2 horas, tá? E deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz por aqui em 2 horas. Porque, ó, o tapete, tá? Que tava nessa carreira aqui do azul, olha... Eu passei o bico e finalizei o tapete completo, tá? Olha só. Inclusive, eu decidi colocar essa carreira aqui do bico de detalhe com o multicor da Crochética, tá? E é esse aqui, ó, o azul. Ai, gente, eu sou apaixonada nesse multicor aqui com os tons de azul. Eu acho que fica a coisa mais charmosa do mundo. E eu amei passar ele aqui, olha. Trouxe todo um detalhe pro nosso tapete, né? Que tem aqui as composições do aquamarino, o azul royal, o cru, né? E coloquei aqui os detalhes, eu amei. Além disso, eu fiz também o quê? Ó, a nossa tampinha do vaso tava nessa carreira aqui, ó, do aquamarino. Então, eu passei o azul royal, fiz a parte do bico toda no cru e tô aqui, ó, finalizando a redinha.
Lari, você colocou o celular pra cronometrar e fez o quê? Gente, eu coloquei um filme pra assistir. Eu assisti Cinderela no Caribe e comecei a assistir uma série. Eu deixei só rolando aqui no celular mesmo pra eu não ver as notificações, tá bom? Do celular. E o meu cabelo, inclusive, secou nesse tempo, tá? Então, assim, se eu não tivesse feito isso, eu garanto pra vocês que eu não teria finalizado nem o tapete, tá? Então, assim, consegui em 2 horas finalizar. E eu confesso pra vocês que eu não quero parar de trabalhar, tá? A série que eu comecei a assistir foi a Queimando o Filme. Tudo pela Amazon Prime, tá? Que eu tenho uma assinatura. E aí eu comecei a assistir por lá. E como eu falei pra vocês, eu não quero parar. Agora são 12h43 e eu quero simplesmente finalizar o jogo. Então eu vou finalizar a redinha. E aí depois que eu finalizar a redinha, eu vejo se eu vou parar pra comer ou se eu vou fazer, sabe o que, gente? Finalizar logo o jogo inteiro, porque eu empolguei pra trabalhar, pensa. Então, assim, são pequenas coisas que eu sei que se eu não tivesse feito, eu estaria agora no sofá, só rolando a tela do celular, e às vezes sem terminar nem o tapete, sabe? Então, por isso que eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês. Inclusive, era um vídeo que eu não ia trazer, gente. Eu não ia gravar esse vídeo. Eu ia tentar finalizar o tapete pra trazer só o vídeo do tapete, né? Que foi os últimos formatos que vocês viram por aí, né? Só do raio-x das peças. Mas, depois que eu vi, tive os insights e tudo mais, eu falei, não, vamos levar isso pras meninas, né? Pra elas tentarem colocar ali no dia a dia delas. E, gente, você começar a pensar com mais clareza, anotar as coisas direitinho, pode ser algo que te ajude até em outras áreas, tá? Eu quis trazer aqui pro crochê porque realmente eu preciso ter mais controle do ateliê, tá? E controle que eu falo é controle de realmente produção. Eu focar em produzir e conseguir produzir, né? Sem ter o celular ali me atrapalhando. E eu quis colocar 2 horas, tá? Cronometradas. Eu coloquei o alarme, tá? Que era pra quando desse 2 horas o timer apitar e eu parar. Sabe também por quê? Pra eu não ficar presa a ficar olhando o cronômetro toda hora. Porque eu tenho certeza que se eu olhasse pro cronômetro, eu iria ver alguma notificação. E o fato de ver notificação, ele faz com que a gente queira ver. Olha, gente, tô na última carreira aqui das correntinhas, porque eu faço até sobrar uma correntinha, eu não faço fechada. E eu tô bem animada, porque é um jogo que eu já tô finalizando, gente. Pensa, tô bem animada e tô bem animada pra produzir mais também. Obviamente, né, que depois que eu finalizar aqui, eu vou me dar o luxo de ler um pouquinho o livro, né, que eu falei pra vocês que eu quero ler. Até porque é uma coisa que eu quero voltar a ter o hábito, que é separar um momentinho pra ler, sem me culpar tanto, tá? Porque uma coisa que vem acontecendo, e assim, eu não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo, é me culpar quando eu tiro algum tempinho, tá? Pra mim, por exemplo, eu tiro meia horinha pra ler. Isso faz com que eu me culpe muito, que eu fico tipo, ai, é um tempo que eu poderia estar produzindo, que eu não produzi nada hoje. E assim, parte disso é porque realmente, gente, eu não vinha conseguindo focar, né? Pra, tipo, realmente produzir bem. Por isso também que eu tô montando essa estratégia de anotar, trabalhar com metas aqui, né? Pra ver se eu consigo agilizar, ter mais compromisso com o crochê, trazer mais coisas aqui também, tá? Para as minhas clientes, pra mim e também pra mostrar que pra mim mesma que eu sou capaz, sabe? Porque, sério, passar essas 2 horas crochetando... Gente, eu não levantei nem pra beber água, nem pra ir no banheiro, tá? Então, se você for fazer isso, coloca a garrafinha de água do seu lado pra você tá bebendo água. Gente, eu acho que eu fiz... Ah, não, fiz certo. Deixa eu contar aqui agora. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Certíssimo, então agora eu só vou fazer, sabe o quê? Subir aqui as correntinhas. Deixa eu contar aqui, eu volto com vocês. Voltei, gente. Ó, fui pegar as pérolas, porque eu já terminei de fazer aqui a redinha e as correntinhas da redinha, tá? E como eu tava falando pra vocês, né? Essa questão de falar assim, ah, eu não posso parar, né? Porque eu poderia estar produzindo. Isso tava acontecendo também, gente, até com coisas que eu gosto muito de fazer, sabe? Que, inclusive, é ir treinar. Às vezes eu saio, eu tô indo treinar agora quando eu saio do escritório. E às vezes eu ficava com o pensamento, tipo, eu poderia ir direto pra casa, não ir treinar, que é uma coisa que eu gosto de fazer pela saúde, pra me cuidar. É um esporte que eu amo, tá? Que é a musculação, por conta que eu deveria ir pra casa e crochetar.
e tá acontecendo muito, né? Tava acontecendo muito, vamos falar no passado, porque é uma coisa que eu quero deixar no passado. De eu chegar em casa e, tipo assim, sentar no sofá e não produzir. Porque eu só chego e só quero sentar, gente. Eu tô cansada, tô esgotada. Mas, na verdade, né, eu sei que é o meu cérebro, né, falando pra mim que buscando a fuga mais fácil, o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é chegar, sentar no sofá e ficar no celular, já que eu passei, né, o dia todo no escritório trabalhando. E isso eu não tô dizendo que não é importante você tirar um tempinho pra descansar, sabe? É muito, muito, muito importante. Como também é muito importante você tirar um tempinho pra você se exercitar, tipo 20, 30 minutinhos ali do seu dia, né? Não vai ser isso que vai tirar o seu rendimento da sua produção, né? Então, eu, de verdade, gente, depois que parei pra pensar, já vinha pensando muito sobre isso, né? Sobre como ser mais produtiva. Inclusive a hashtag com as meninas, né? Que é a Val, a Tâmera, a Rafa e a Aninha do Crochê Redex, né? Veio aí num momento maravilhoso, que é um momento que eu quero sim me esforçar mais pra produzir mais, ter um compromisso com vocês, né? Além de comigo, porque eu preciso produzir, ter um compromisso com vocês de entregar, né, as peças toda quarta-feira, de falar, olha, tá aqui as minhas peças pra hashtag. E tô levando vocês comigo, gente, porque só levantei e trouxe, né? Eu tô procurando a minha cola, tá? Eita! Estou procurando a minha cola e como as minhas pérolas estavam aqui na sala, eu achei que a cola também poderia estar. Então, só levantei e levei vocês comigo, né? E, inclusive, um compromisso que eu quero ter, né, que eu já vinha tendo e quero reforçar cada vez mais, são os vídeos aqui, pelo menos de segunda a sexta. Então, para isso, né, eu preciso me organizar também com o que eu quero trazer para vocês, porque eu quero trazer, além do crochê, coisas que são úteis para vocês. Eu acredito que esse vídeo aqui, onde a gente bate um papo e eu crocheto com vocês, é muito útil, porque a gente tá falando de algo que pode estar acontecendo com vocês também, né? Parece que os dias estão cada vez mais corridos e a gente com cada vez menos tempo para fazer as coisas, né? E parece que o tempo vai fugindo das nossas mãos e a gente vai se atrapalhando. Gente, eu não tô achando a minha cola, eu tô passada. Tá passada mesmo. Porque eu não tô achando a cola. Gente, deixa eu ver se eu acho a cola. Amigas, voltei aqui, tá? Achei a cola, inclusive, ó. Já coloquei aqui a minha pérola, tá? Fiz um pedido de pérolas. Quando chegar, eu vou mostrar pra vocês. E eu acho que esse vídeo já tá ficando muito grande. Eu vou resolver finalizar o jogo, tá? Antes de, né, continuar aqui com o meu dia e me dar a recompensa que eu quero, que é parar um tempinho de trabalhar pra voltar pra ler meu livro, né? E depois voltar pro meu dia normal, né? Porque, gente, eu queria falar pra vocês o seguinte: é muito fácil a gente se distrair quando a gente não tem claro na nossa mente o que a gente quer. Então, o que a gente vai buscar aqui de compromisso, tá, amigas? Eu tô fazendo um compromisso aqui com vocês e vocês vão fazer comigo também. Buscar anotar com clareza o que a gente quer pra gente, tá? Então, assim, quais os nossos objetivos claros, né? Que a gente quer pra gente. Crochetar mais, se exercitar, se alimentar melhor, né? Postar mais sobre o nosso ateliê, fazer vídeos pro canal, né? Ter um canal também. Eu sei que tem muitas meninas que querem ter canal, mas ainda não tem coragem disso, tá bom? Eu sei que tem muitas meninas que querem fazer feira, só que ainda não sabem como vão fazer. Então, assim, de objetivo pra gente, a partir desse vídeo que vocês estão assistindo, né, e que eu tô levando vocês comigo para essas coisas que eu quero implantar aqui, vamos anotar, tá bom? O que a gente quer de objetivo com clareza e vamos anotar também facilitadores, né? O que eu preciso fazer para isso acontecer? Para eu me exercitar, o que vai facilitar é eu já deixar a roupa pronta, né? O que vai facilitar para mim trabalhar no meu ateliê é eu deixar o meu ateliê organizado. Então, organiza. Tirei tal coisa do lugar, coloca no lugar novamente depois, né? Se não conseguir colocar imediatamente. Então, vamos criar mecanismos facilitadores para que o nosso cérebro, ele consiga, né, transformar aquelas coisas que às vezes a gente acha que vai levar muito tempo em hábito, tá bom? Então, assim, deixar a roupa para treinar separadinha vai facilitar muito, porque a gente só vai vestir a roupa e vai, né? Não pensar tanto, porque pensar gasta energia, né? E quanto mais a gente pensa, menos a gente faz e mais a gente procrastina.
Vamos deixar as cores separadas, vamos fazer bases. Eu amo trabalhar com bases. Bases para mim adianta muito o serviço. Então vamos tirar um momento para fazer bases para adiantar o processo, né? Vamos anotar quantas horas a gente quer trabalhar, quantos tapetes a gente quer fazer por dia, né? Vamos anotar também algumas recompensas que a gente quer alcançar, né? Nossa, eu quero fazer crochê, você vai anotar lá, quero fazer X jogos de banheiro, vou vender a X valor para eu poder juntar um dinheiro para conquistar alguma coisa. Então, bora deixar isso muito claro para que a gente não se desvie, porque às vezes quando a gente deixa só no campo aqui, ó, da cabecinha, a gente vai se perdendo, né? Porque a gente pensa muita coisa ao mesmo tempo. São muitas coisas que a gente faz no dia a dia, então a gente acaba realmente perdendo um pouquinho do foco. E eu falo isso por experiência própria, como eu falei pra vocês, né? Porque muitas vezes eu penso muita coisa, eu faço muita coisa e acabo me perdendo do que eu realmente quero, sabe? Então, assim, talvez esse seja um vídeo de mensagem pra você se organizar, ver realmente o que você quer, realmente o que te faz feliz, para você pôr em prática coisas que vão te levar a um nível mais alto na sua vida em geral. Tô usando como exemplo aqui o crochê, porque eu sei que muita gente que me acompanha aqui é do crochê, né, amigas? Então, assim, vamos ter claros os nossos objetivos, tá bom? E outra coisa, gente, vamos criar o hábito de excluir coisas que às vezes nos magoam, tá? Por assim dizer, você sabe que o seu dia é extremamente corrido, você conhece a sua rotina e que é impossível você fazer, sei lá, 5 tapetes no dia, né? Então, assim, não coloca uma meta tão alta que você sabe que no dia você não vai conseguir, porque isso pode te frustrar. E o sentimento da frustração, gente, ele é horrível, porque ele nos faz parar. Sabe por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes é um pensamento que eu tenho, tipo, eu já não consegui fazer isso, então vou chutar o balde porque não vai dar certo mesmo, eu não consigo mesmo fazer, eu não consigo mesmo produzir. Então, por que eu vou tentar fazer? Por que eu vou me organizar para tentar fazer mais? Às vezes esse é um pensamento que a gente vai tendo, que só vai fazendo com que a gente se afunde, procrastine, que a gente se sinta ruim com nós mesmos, né? E a gente vá se perdendo, tá bom? Se perdendo dos nossos sonhos, se perdendo dos nossos objetivos. E não é isso que nós queremos, tá certo? Gente, acho que já falei demais, né? Mas mostrei pra vocês aí o que eu consegui produzir, né? Nesse período. No próximo vídeo eu vou trazer pra vocês detalhes sobre essa peça, tá bom? Mas eu sinto que esse é um vídeo que eu precisava muito conversar com vocês, né? Precisava trazer aqui pra gente bater um papo sobre procrastinar, sobre meios de tentar não procrastinar. Vamos tentar facilitar a nossa vida, né? Se o seu objetivo é se alimentar melhor, durante a noite já deixa as coisas esquematizadas de como você quer fazer, evita comprar besteira para casa. Se o seu objetivo na vida é se exercitar mais, já deixa a roupinha pronta, né? Já vê aí no seu dia, no próximo dia, o que é que eu posso fazer amanhã para eu conseguir treinar? Qual horário fica melhor para eu ir treinar, tá bom? E claro, ver o que se encaixa na sua rotina, né? Porque não adianta a gente olhar para a rotina do vizinho e achar o máximo maravilhoso e quando olhar para nossa a gente se frustrar porque aquilo ali não se encaixa, tá bom? Porque nós somos pessoas particulares, então individuais, né? Cada um sabe da sua demanda, cada um sabe o que enfrenta e o que precisa fazer. E relacionado ao crochê, separa os materiais que você quer trabalhar, separa as cores que você quer fazer, aquela peça que você quer fazer, já anota. E, gente, anota, tá? E faz um compromisso com você mesmo. Eu vou tirar 2 horas pra crochetar sem parar. E faz isso, tá? Faz isso, bota o celular longe, ou bota uma coisa pra você assistir no celular, tira a notificação da barra, tá bom? Pra você não ficar vendo, pra que você consiga focar mais, tá bom? E aí você vai ver os resultados aparecendo. Pelo menos eu já vi aqui, né, que eu consegui finalizar o tapete, né? Consegui adiantar a tampa do vaso, ó. Inclusive, já tô finalizando com vocês, tá? Porque eu já tô fazendo os detalhes no bico, né? E é algo que eu quero implementar aqui no ateliê, né? Inclusive, consegui arrumar a minha mesa, né? Consegui lavar o meu cabelo e cuidar do meu cabelo. E isso não me impediu de trabalhar, não me atrapalhou, tá bom? Então, assim, eu tô bem feliz, bem animada. E bem animada também que eu tô trazendo esse conteúdo pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se esse conteúdo foi bom pra você, conversou com você, curte, comenta, compartilha, tá bom? Eu vou deixar o videozinho da moça que eu assisti aqui na descrição do vídeo pra vocês irem lá, vocês assistirem, tá bom? Porque realmente pra mim fez muito sentido e conversou muito comigo,
tá bom? Então, assim, eu acho que a gente precisa compartilhar coisas boas. Da mesma forma que eu peço para vocês compartilharem os meus vídeos, para que os meus vídeos cheguem a mais pessoas, eu acho justo eu compartilhar algo que para mim foi muito bom e conseguiu abrir os meus olhos, tá bom? Inclusive, ela deixa a indicação de um livro lá, é o livro Hábitos Atômicos, que é um livro que já tá na minha wishlist, né, na minha lista de leitura, e que eu, depois desse vídeo, eu quero muito, muito, muito ler para realmente destravar, né, a minha mente e, tipo, parar de procrastinar mesmo, tá certo? Amigas, um grande beijo no coração de vocês. Se esse vídeo conversou com você, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, estamos rumos aí aos 7.000 inscritos, vem me acompanhar também no Instagram, tá? Que estamos rumo aos 9.000 inscritos por lá, né, os 9.000 seguidores. Eita, gente, bagunça tudo a mente aqui, ó. Que eu vou amar ter vocês por lá mais pertinho de mim. E eu espero muito, muito, muito que esse vídeo tenha valido pra você, tá bom? Assim como valeu pra mim, tá bom? Beijo no seu coração, até o próximo vídeo e tchau! Só lembrando que se inscreve no canal pra você ver, né, que o próximo vídeo vai ser, sabe o quê? Detalhes sobre essa peça aqui, tá? Todos os aumentos que eu fiz, quanto eu vou vender e tudo mais, que eu sei que você é artesã, quer saber disso aqui também, tá bom? Então, no próximo vídeo eu vou contar todos os detalhes sobre essas peças aqui. Agora sim, beijo no seu coração, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau!